Boa noite, queridos amigos do curso de Fundamentos Filosóficos da Filosofia Clínica. Hoje, dia 17 de março, damos continuidade à leitura deste primeiro capítulo da obra intitulada Lúcio Pachter e a Filosofia Clínica do Brasil, no Brasil, da editora Michelis. E o primeiro capítulo intitulado Onde está Lúcio Pachter? Nós já caminhamos as primeiras considerações e hoje, depois desse aspecto introdutório, vamos conversar juntos numa leitura comentada a partir desta página 16, como eu diria, quando se inicia propriamente os conceitos que vão concluir, que vão indicar a resposta à pergunta onde está Lúcio Pachter. Isso que nós já vimos, que a resposta indica uma pergunta da qual Lúcio Pachter é um perfeito representante. Onde está o filósofo clínico? Como localizar a existência de um filósofo clínico? E ela não está numa região estática, ela está numa condição, num exercício que nunca se esgota e reiteradamente se recomeça. Portanto, é um exercício de ser, um exercício espiritual. Lembrando Pierre Hadot, na obra que estudamos neste curso há meses atrás. Vamos lá. Eu peço a vocês que compartilhem suas impressões desses trechos em particular que nós vamos lendo, tá bom? Nós terminamos com uma inquietação, da qual a existência do filósofo clínico, em seu papel existencial, é disso que estamos tratando, como localizar em nós, nos outros, em Lúcio Pachter, o papel existencial de filósofo clínico, nós encontramos um senso de temporalidade. Quer dizer, o onde se caracteriza como um enquanto. Essa relação tempo-espaço encarna no mundo concreto a existência do filósofo clínico. Ele não existe simplesmente ali ou acolá. Ele existe enquanto certas condições existenciais forem praticadas. Uma metáfora qual andar de bicicleta. Enquanto pedalamos, enquanto nos equilibramos, podemos dizer que estamos andando de bicicleta, mas se pararmos, perderemos este estar andando de bicicleta. Então, o ser filósofo clínico é um estar filósofo clínico. E essa condição, ela se apresenta aqui, porém, no início na página 16, ela se apresenta como uma inquietação um tanto constrangedora, já que a condição do filósofo clínico é uma condição de um ser ético. É possível alguém ser ininterruptamente ético? No caso do exercício do filósofo clínico, é possível ser ininterruptamente filósofo clínico, ético, como um ser de alteridade? É o que se coloca aqui, é o que nós vamos tentar trabalhar doravante. E aí, logo se apresenta da pergunta uma resposta, ou pelo menos uma condição de resposta, e ela vem aqui: não sem dificuldades e sim com grande esforço pessoal. Enfim, existir dá trabalho. Não é garantia de emprego, mas trabalho sim. Esse é um trabalho existencial que exige. Muito bem?
Daí, para entendermos essa ininterruptabilidade ética no tempo e no espaço, no existir no mundo, é preciso entender um dos conceitos morais, que situa como talvez um dos valores morais importantes para entendermos a condição ética, que é o erro. E aqui vamos à leitura. O erro, subjetivamente autojulgado como tal. Não se trata de um erro entendido pelo olhar alheio. Se trata de um erro entendido pela culpa. Um erro entendido como a própria pessoa assim o qualifica, ainda que isso implique em divergências de interpretação. Mas estamos aqui, sim, em uma questão no qual, quando a consciência se autoculpa, quando há naquele que chamamos de filósofo clínico, e aqui é uma universalização, claro, para além do gênero, filósofo, filósofa clínica, quando ele erra. Pois bem, o erro, dessa maneira autojulgada, não pode ser tratado como incapacitado, em demérito. Antes deve ser visto como um valioso caminho reflexivo, anteposto ao acerto. Uma consideração que vale a pena compartilharmos a leitura. Anteposto, vindo antes do acerto, mas não seu oposto. Quero então colocar que a condição moral do erro, no auto-julgamento, quando o filósofo clínico percebe que errou, que falhou em sua prática ética no existir no mundo, que é uma prática de alteridade, vamos separar sobre a condição do erro duas situações. E, portanto, já fazemos sobre a questão moral uma análise ética, dentro ou a partir do olhar da filosofia clínica. O erro enquanto anteposto e o erro como oposto ao acerto. A distinção, nós vamos bem compreendê-la se aprofundarmos o tópico 18 da estrutura de pensamento, quando nós podemos entender o julgamento valorativo por hierarquia, oposição ou bipolaridade e preferibilidade. Pois bem, se falarmos no erro como anteposto ao acerto, falaremos em uma espécie de escala evolutiva, em um antes que se segue necessariamente para que haja um depois. E aí, um sentido pedagógico no qual o erro é o antepasso. Essa condição anterior ao acerto coloca o erro como necessário à caminhada. Semelhantemente, um atleta que, para saltar desafios maiores, ele precisa dar um passo atrás e impulsionar-se a partir dessa retroação, dessa reflexão, para alcançar desafios maiores. Nesse sentido, o erro como anteposto ao acerto, ele conjuga, por isso um sentido hierárquico de valoração, ele conjuga a ética. Podemos, assim, entender, de um lado, o erro como uma forma de aprendermos a acertar. Isso, em tudo, se afasta de outra forma de valorarmos o erro, que é não como anteposto ao acerto, mas como oposto
numa polarização ao acerto. Então, no sentido que estamos apresentando, o erro ou a culpa do filósofo clínico em seu papel existencial, ela se apresenta em um sentido filosófico, que é também pedagógico do saber errar. O filósofo clínico é um terapeuta que pratica, sofre antecipadamente, previsivelmente, a difícil humildade de acolher seus próprios erros no exercício espiritual do amadurecimento. Erros nos âmbitos morais, intelectuais, comportamentais, etc. Quanto às palavras usadas principalmente no Velho Testamento, e aqui é uma citação literal de Erich Fromm, no livro O Espírito da Liberdade. Eu achei interessante trazer essa reflexão de Erich Fromm, embora ela tenha uma leitura filosófica do Antigo Testamento. Erich Fromm fala, enquanto filósofo e psicanalista, ele que era judeu e conhecia profundamente a sua tradição, ele trouxe reflexões filosóficas, sobretudo no campo da ética, para entender a cultura tão distante da modernidade que pertence a esse universo dificílimo ao leigo, ao olhar comum, que é o Antigo Testamento. E ele diz assim, entre aspas, quanto às palavras usadas principalmente no Velho Testamento para pecado, a mais importante é hata. A raiz dessa palavra no hebraico bíblico é errar, um alvo, uma estrada. Mas pecar é humano. O significado do pecado como a perda de uma estrada corresponde à expressão usada para arrependimento, que é shuv, significando retornar. Tal como pecar não é indício de corrupção, nem razão para tristeza ou submissão culposa. Há muito pouco de um superego sadista ou de um ego masoquista no conceito judaico de pecado e arrependimento. É só um acréscimo para nós conversarmos, uma interlocução com um sentido bem aproximado do que eu pretendo dissertar com vocês. Há um sentido que está presente em diferentes culturas e, ao nosso modo, enquanto filósofos clínicos, devemos considerar a noção de erro moral, como algo que compõe a força e a complexidade do que é ser um filósofo clínico. Se imaginarmos, portanto, abstratamente, um filósofo clínico que não erra, muito provavelmente estaremos falando de uma ficção. Não apenas de uma figura ausente da humildade, no sentido emotivo, no sentido moral, mas também ausente da humildade no sentido intelectual, que é repensar os conceitos que podem já ter sido engessados e tornados-se preconceitos. O filósofo clínico sempre repensa aquilo que ele toma como verdade no seu conhecimento sobre o real, está sempre em busca da verdade, mas nunca descansa essa caminhada. Portanto, só pode ser um filósofo, aquele que busca a verdade, quem assume que não a alcançou, em definitivo. Portanto, está intrínseco ao senso
poético e etimológico do que é ser filósofo, o amigo da verdade, o que busca a verdade, que é aquele que vai errar. Por isso o filósofo se afasta do conceito antigo de sábio, que já é a própria verdade. Já fala em nome da verdade. Ora, se vamos atrás da verdade, é porque vamos não partir dela, mas em busca dela, errar é constitutivo e, nesse sentido, o erro ele deve ser aqui uma cola existencial no qual nossas fraturas, nossas feridas alcançam uma virtude. Mas para isso é preciso saber errar. Pronto. Caiu a internet, né? Tá vendo? Não é só a gente que erra, mas a internet também cai. Vamos compartilhar? Will, posso Sim. fazer um comentário agora ou deixa para mais Não, adiante? eu faço agora. Essa reflexão, eu acho que a gente poderia dizer que seria o patos, né? Sim, Onde, onde que a gente sempre retoma, né, essa reflexão sobre se realmente é aquilo que estamos entendendo, se realmente estamos sabendo o que o partilhante está falando. Então, esse voltar sempre e se questionar é o patos, né? Que a gente tem que estar sempre realimentando ele, vamos dizer assim, né? Revisitando esse patos. sim, mas endossando essa ideia, Lúlia, só para torná-la bem, bem próxima do senso moral, já que a noção de patos surge lá com Sócrates, surge com o nascimento da filosofia, e a filosofia como uma reflexão dos caminhos a serem seguidos, da autonomia. Patos é uma palavra de difícil tradução, mas que significa sofrimento. Esse voltar atrás é sofrer do descaminho, do retorno. Em outras palavras, trazendo aqui bem para o nosso cotidiano, e pelo menos eu vou falar do filósofo clínico, esse arquétipo, esse modelo, esse conceito abstrato a partir de mim. Nós vamos errar. E esse erro será um erro na presença, na interlocução, no encontro com o outro. E esse momento será qual o patos sofrido. Não será um erro qualquer. Será um erro no exercício da hospitalidade quando procuramos ir ao outro em sua casa do ser enquanto hóspedes. Então é um erro no, no mundo do outro, na relação entre nós. Quando esse erro é auto-julgado enquanto tal, nós falamos em um sentimento difícil. Claro, se a pessoa não entender como erro, ainda que outros possam interpretar assim, não faz sentido o que estamos falando. Mas quando nós nos percebemos mediante um erro, é patos, por isso é muito sofrido. Não é tão racional quanto parece, é anterior à racionalidade. Só pode ser verdadeiramente ético quem sabe errar. Isto é, quem aprende a caminhar
através dos seus erros, ressignificando-os, quiçá também com os dos outros, lúcido de sua errância, que é esse ato de caminhar, o ser ético assume um novo rumo existencial, pensando como quem anda. Um paradoxo que faz muito sentido, uma vez que o filósofo clínico não é menos ético por haver cometido muitas faltas, mas tão somente quando não sabe voltar atrás, ou seja, para trás, fletire, reinventar-se, refazer-se. Então, o saber errar é incluir os erros que cometemos lá atrás, no presente e que os cometeremos no futuro, incluí-los como o cimento da nossa estrada. Se quisermos, perdão, tentar esconder da própria consciência o erro, numa espécie de evitar esteticamente a culpa, como se quiséssemos ficar limpos ou nos aparentar melhores do que os outros, nós ficaremos frágeis. É uma dolorosa e também bela tarefa de humildade, que é reconhecer os erros como constituição do ser filósofo clínico. Isso vai nos dar um dos elementos fundamentais para entendermos como é possível alguém ser ininterruptamente filósofo e ético. Filósofo clínico. Como? Simples. Já assumindo de antemão que vamos errar, tendo a maturidade de reconhecer os erros e consertá-los, retomar essa caminhada. Será sempre, ao invés de um caminho linear, será sempre em espiral, indo e voltando, indo e voltando. Mas não exatamente voltaremos ao mesmo ponto, mas voltaremos em uma dimensão paralela, porque ela é não originalmente a anterior, mas ela será como retornar à origem do ser, que é um ser de amadurecimento. O que vai se caracterizar como ser humano, e veremos isso mais adiante no texto, é que não nascemos prontos. Teremos que nos fazer humanos, nos fazer filósofos clínicos. Portanto, saber errar é já, isso é a prática da humildade filosófica, transformar esse voltar a si mesmo como uma forma de se construir. O sentido temporal de viver ininterruptamente filosófico e ético precisa ser mais bem esclarecido. Luiz, você tem uma consideração? Nossa, que coisa impressionante, assim, né? Eu percebi que o quanto em mim ainda estava forte o P18 por oposição nesse aspecto, né? A questão de entender, assim, intelectualmente a questão do erro não faz com que a gente automaticamente saia dessa questão da polarização, né? E que abrir esse espaço existencial para entender o erro próprio e depois o do outro, como
como parte constitutiva da vida é um negócio muito bacana. Mas caiu a internet, enquanto você falava, você poderia retomar? Assim, professor, muito bacana aquele negócio do T18, me fez entender assim o quanto é forte em mim essa questão, né? Como é impressionante assim a gente ter muitas vezes essa noção intelectual do erro, de ter que aceitar, de saber que nós vamos errar, mas a proposta no seu texto é além disso, é você existencialmente colocar o erro como parte constituinte da própria vida de verdade, né? Porque, pelo menos da maneira como eu fui criado, nas minhas bases categoriais, o erro era praticamente condenado, né? Como se a gente pudesse viver aquela busca, né, do perfeccionismo, aquela ilusão do perfeccionismo. E foi muito interessante ver isso exposto com relação aos tópicos, né? Faz muito mais sentido existencial a gente colocar essa questão do erro ali na hierarquia. Opa, espera aí, foi uma experiência que não deu certo, mas que é o cimento, como você bem colocou, da estrada que vai te levar para um progresso se houver a reflexão, né? O refazer-se. Mas é muito, muito bacana isso aí, viu? E automaticamente, opa, no meu caso, assim, ela já abre o aspecto da recíproca da inversão, né? Se é assim para mim, e o que me causa assim, um grande alívio, não ter mais que lutar com esse erro dessa forma polarizada, é o que eticamente, autoritariamente eu tenho que oferecer àqueles com quem eu convivo, né? Muito, muito, muito bacana, professor. Eu me lembro de um filme, recomendo bastante. Em inglês, o título é Confúcios. A história, a biografia de Confúcio. Embora em português a tradução foi A Queda do Império. Tradução de Confúcio. Confúcio foi um contemporâneo de Sócrates, muito próximo da sua época, que na China aceitou um desafio, embora não tenha nascido naquela tradição de uma realeza de sangue, ele nasceu fora dessa eleição do sangue nobre. Ele era um plebeu, mas a sua sabedoria fê-lo chegar até a tornar-se um ministro do grande imperador da sua época. Isso era, de um lado, um motivo de honra em servir à sua nação, mas, por outro lado, era motivo de desonra para os seus pares, porque um homem sem sangue nobre, um homem de grande humildade, estabelecendo um contato com a nobreza e com o rei considerado sagrado, era motivo de vergonha para os seus pares. Como seria possível uma pessoa sem nobreza estar num cargo tão alto? Bom, a história é longa, mas eu queria dar detalhe numa cena do filme. Claro, ela não tem nenhum registro biográfico, mas ela foi esteticamente muito bela e nos dá um exemplo pelo menos uma imagem da personagem desse homem. Enfim, esse homem acaba caindo numa armadilha, um estratagema político em que ele acaba sendo expulso por ser um homem que fazia sempre
a verdade, que praticava sempre a verdade. Ele é expulso, enquanto expulso, ele acaba saindo da sua terra, considerada sagrada para ele, da sua família, e ele abandona tudo e sai com absoluta pobreza, exclusivamente com a roupa do corpo, um cavalo e uma carroça. Ele que era um sábio, e todos reconheciam nele um sábio. Mas, enfim, incomodou os poderes da época. Quando ele está indo embora, não bastando, na despedida, na saída daquela cidade, há um temporal, e ele toma um banho de chuva. E não bastando, sendo expulso de tudo aquilo, abandonando, e foi assim por muitos anos, fora da sua casa, passou muita fome, doente, e ao ser expulso, não bastando, ainda está chovendo, o cavalo empaca na lama. Aí ele puxa o cavalo, que relincha e reage, voltando. E ele cai o tombo e cai com a cara na lama. Ou seja, tudo de ruim que parece que só piorava. Mas ele olha, então, depois do tombo, o relinchar do cavalo, e ele, então, se liberta da sensação que estava possuindo o seu coração, que era a do erro, de estar saindo do caminho, saindo da sua casa, saindo do reino, de estar se afastando, errando, tornando-se a partir de então um errante. Ele observa o cavalo e entende que o Tao, do Tao Te Ching, o Lao Tzu ou Lao Tse, que teria sido essa figura lendária, o seu mestre, ele observa o cavalo e começa a rir. E ao invés de ele ficar com ódio de tudo aquilo, ele ri. Ele acolhe com alegria o que a vida estava lhe oferecendo, entendendo que isso fazia parte da sua maturidade, do seu aprendizado, do que o tal, o grande caminho, o infinito cosmo queria dele. Olha que beleza! É nesse sentido, Luiz, que não é fácil, Lúlia, você está certa, é o patos, é sofrimento, mas o que há de ter o filósofo clínico para ser filósofo clínico, que vai nos levar em resposta à pergunta onde está Lusupacter, é um tipo de sofrimento no qual erramos, e não apenas os nossos erros, mas acolhemos os erros dos outros, agora não mais como erros entendidos por julgamentos moralizantes, vexatórios, de acusação ou autoculpa, e sim erros como pedagogicamente uma forma amorosa de constituir a existência, nos tornando mais maduros do que antes desses erros, na medida em que os acolhemos dentro de nós. Fácil não é. Como eu lhes disse, esse texto nasceu depois que eu me percebi em um grande erro existencial. E entendi, e assim também fui aconselhado a transformar minhas faltas em uma aprendizagem que eu pudesse ofertar aos outros, em testemunho do que eu seria se fosse um filósofo clínico. E aí que eu, para me autoconhecer, reconheço quem é Lusupacter, porque também nos dá esse exemplo. Pois bem, é preciso melhor esclarecer o sentido temporal do ininterruptamente ético, ininterruptamente filosófico. O sentido temporal. O que quer dizer ininterruptamente em termos filosóficos? Precisaremos disso entender o que na filosofia clínica chamamos de historicidade.
não é o tempo linear, objetivo. Não, não é nesse sentido que falaremos em uma ininterruptabilidade. Não, será num sentido existencial do tempo. Portanto, a partir da historicidade, na terapia filosófica, faz mais sentido perguntar quem é o tempo do que o que é o tempo. Conforme eu disse outrora, a noção de tempo deve ser compreendida filosoficamente o acontecer subjetivo e singular na temporalidade gestada existencialmente. Deixei aqui uma nota que vale a pena partilhá-la. Uma vida ininterruptamente ética não pode ser medida pelo sentido linear objetivo do tempo, mas pela força temporal da historicidade, que resgata o passado e o gere até a maturidade, de modo a dar à luz a si mesmo. Uma autogestão ética que o filósofo clínico chama de senso de historicidade, de modo a ver a si mesmo enquanto ser historial, em processo, não meramente reduzido a fatos isolados dos seus fluxos de intencionalidade vitais. O que seria uma fragmentação e fixação na dor pontual, alienando-se do vir a ser. Esclareço. É comum, posso dizer, na minha opinião, claro, e experiência, que o lugar, pelo menos em nossa época, fruto de uma herança industrial, cuja noção do tempo é estar em atraso diante de deveres e diante de uma rotina que nos prende constantemente o estado de lucidez para ficarmos quase sempre coisificados a coisas a fazer, tarefas a cumprir e, de segunda a segunda, recomeçando uma rotina e um anestesiamento da consciência nessa forma em que o tempo se torna linear e sem intimidade. É comum um filósofo clínico atender pessoas cujo assunto imediato não é o assunto último. E o assunto imediato costuma ser um momento de crise existencial, de dor. Um momento em que grande parte dessas queixas que chegam ao consultório se tratam de um ponto na existência da pessoa. A perda de um relacionamento, uma falta, ou um emprego que mantinha a pessoa numa espécie de estabilidade social, econômica, e a pessoa entra em crise. Por quê? O lugar comum, quero deixar isso com ênfase, é que pessoas esquecem que elas são uma historicidade, que elas são uma vida inteira em processo, e acham que toda a existência delas entrou em falência porque em um único momento aconteceu algo. É o reducionismo do processo de uma vida a um ponto de falência, de dor, de sofrimento existencial. É muito comum. Mas isso para além da filosofia clínica. Lembro-me, por exemplo, de Hannah Arendt em A Condição Humana, quando aborda no capítulo a esfera pública, e ela coloca o quanto a nossa época levou
as pessoas a perderem a noção do que é público, do mundo além do eu específico e único delas. E tendem a viver uma vida individualista, que é uma vida privada, uma vida no qual só os elementos muito íntimos são importantes, com a perda da percepção e o valor dos outros. E ela dá exemplo. A dor e o prazer, quando muito intensos, chegam a eclipsar a percepção do mundo. Eu brinco costumeiramente, de forma bem didática, que quem ganha uma martelada no dedão do pé não costuma ter lucidez para perceber o mundo em sua volta e a dor das outras pessoas. Claro, existe um Jesus Cristo aqui ou acolá que é capaz de estar sendo crucificado com alto sofrimento pessoal e ainda, apesar da sua dor, não privatiza a consciência. Ela ainda permanece pública, no sentido de perceber os outros, se importar com os outros. Isso é muito raro, não é? Então, o filósofo clínico é alguém que precisa desenvolver na prática o que ele sabe na teoria, ter consciência da sua historicidade, para não acontecer de os momentos dos seus erros pontuais serem confundidos com a sua existência inteira. Se isto acontecer, a pessoa é coisificada e ela entra num processo de reducionismo, substituindo o processo pelo ponto. Como então vamos entender a noção do erro filosófico, no sentido ético, anteposto ao acerto, como processo hierárquico de baixo para cima, numa ascensão pedagógica? Como? Se entendermos, se não perdermos a consciência de que somos seres historiais. E aí entra a noção de tempo. Quando falamos em historicidade, não falamos em biografia. Não falamos na apresentação de fatos objetivos. Falamos na interpretação temporal da existência vivida por uma pessoa segundo o seu olhar subjetivo. Ou seja, só pesquisamos na historicidade aquilo que dentro da pessoa, isto é, chamaríamos isso de o seu mundo íntimo, há uma sucessão temporal, um antes e um depois dentro dela. Como se ela dissesse, eu aprendi com isso, eu vivi aquilo e em mim o eu teve vivências. Sempre que a noção de temporalidade for íntima, tal qual a noção de historicidade é conceitualmente, nós teremos a ideia suficiente para que o erro alcance a dimensão da vida como um todo. Portanto, qualquer erro deve ser inserido na noção de ininterruptamente vivente. Quando uma noção de erro, uma falta moral, é desconectada do senso de historicidade, da noção subjetiva da transformação do eu antes e o eu depois, um eu que existencialmente vivencia e se transforma na realidade, quando não há essa vivência interior, o erro ele é meramente sectário, pontual, externo, objetivo, aí nós caímos num moralismo
profundamente distante de uma ética. E é aí que nós deixaremos de ser ininterruptamente seres temporais e passaremos, curiosamente, a sermos seres atemporais. É um erro duplo. Pessoas que ficam fixadas na ideia de um erro que viveram, como se isso não fizesse parte do processo do viver, mas aquilo fosse estagnado, independente das aprendizagens, é como se ela estivesse vivendo fora do tempo. É o que faz com que a noção do tempo deixe de ser viva e passe a ser congelada. Congelada no erro. De onde vem, então, a perda dessa noção de ininterruptamente ético das consciências que não se percebem seres temporais? Aquelas consciências que se auto-julgam como coisas, que são para sempre pedra, para sempre árvores, para sempre coisas. Até mesmo as árvores são seres viventes e que se transformam, né? Estou me fazendo entender? Como está para vocês? Ah, sim, professor, está muito legal. Está sendo até terapêutico. Verdadíssima. Minha preocupação é essa, se vai ter uma taxa extra. Perfeito, Will. Bom, Hoje, o Will está tão agradável assim, hoje, a energia, né? Está tão bom. Está até terapêutico mesmo. Nossa, Inspirado e respirado. eu estou quase falando que essa pode ter sido a aula mais compreensiva de todas que eu estou tendo com o Will. Muito legal, Will. vamos lá. A maneira como o filósofo clínico atende um partilhante, que não é fragmentá-lo em um momento ou outro da sua existência, com um ou outro ato, mas compreendê-lo no processo vivo dos fluxos de intencionalidade que permanecem sempre em movimento. Quando o partilhante não é visto enquanto historicidade, ele é visto enquanto objeto. Seus acertos seriam também estáticos, uma espécie de fixação do belo ou do feio, do certo ou do errado como coisas. Mas quando olhamos para o outro enquanto historicidade, está sempre em movimento. E não é um movimento necessariamente numa linearidade progressiva. Possa ser que a pessoa se sinta assim. Mas o voltar atrás constantemente e entender o quanto lá atrás contabiliza, favorece o aqui na frente, o quanto o momento presente precisa ser recuperado enquanto uma espécie de o que se viveu lá atrás, para que a gente alcance a tendência existencial da pessoa, o que lhe fortalece enquanto vida, apesar das mudanças da existência, o que ela tem como eixo identitário, que lhe fortalece, que lhe dá viva, essa noção de historicidade não pode ser só para o partilhante, tem que ser também para consigo. Por isso, o filósofo clínico precisa ser tanto o terapeuta quanto o partilhante. Então, continuando a leitura, significa dizer que a historicidade de um filósofo clínico se caracteriza pelo modo contínuo de sempre rever-se e reposicionar-se conforme as lições adquiridas. Isto é, que o seu modo
temporal, é constantemente reflexivo, movido por uma tendência de voltar atrás como forma de seguir adiante. Feito um atleta que necessita recuar um passo, a fim de impulsionar-se para saltar à frente. Como se, após muito tempo de biografia, a consciência reconhecesse e quitasse uma dívida moral consigo mesma, reatando e desfazendo o hiato entre o passado e o presente, desaparecendo dentro de si aquela fragmentação existencial. Percebe? Quando passado, presente e futuro não são fragmentos, sobra apenas, vamos dizer, uma coisa: a força vital de autenticidade. E isso é um senso de ininterrupto. É um senso de temporalidade em que o eu não deixou de existir. Significa dizer, em outras palavras, que o eu é tão complexo que as minhas vitórias e as minhas derrotas de agora são compostos de toda a trama existencial que vivi até o momento, e não semana passada apenas. Quem errou e quem aprende é sempre, aspas, a totalidade da vida em mim. É o que chamamos de estrutura de pensamento, e não uma fotografia circunstanciada e isolada do contexto maior. Quando o erro é inserido nessa correnteza poderosa da existência, ele deixa de ser um câncer, um sofrimento à parte, um hematoma, e se torna a cola existencial que une toda a existência num senso de viva totalidade. É uma espécie de senso holístico que só o erro pode nos fortalecer. E aí vem a consciência e quita a dívida moral consigo mesma. É o que faz do erro migrar da interpretação de um sofrimento e se tornar uma humildade. É o que fez lá na obra que eu vi do filme Confúcio. Ele transforma até os seus momentos em que ele estava se fragmentando, perdendo a conexão do cosmos é uma palavra grega, naturalmente não inserida na cultura chinesa antiga, mas de repente ele se conecta ao Taos, ao Tao, à essência da vida, e ele ri. Seus momentos de sofrimento, seus momentos de dor, seus momentos que são cheios dessa aparente falência existencial, quando inseridos no sentido do Tao, lá da cultura do taoísmo, ela se torna motivo de alegria. Este, Luiz, é o erro anteposto ao acerto, numa relação hierárquica, não o erro como oposto ao acerto. A gente sente até vontade de substituir a palavra erro por experiência, né? Por aprendizado. Não é? É um sentido totalmente novo, Sim, né? mas se formos atrás do que vimos lá antes, na etimologia do erro, nós vamos recuperar o verbo caminhar. Errar, o errante, é aquele que caminha muito. E não existe aquele que caminha linearmente só em acerto. Então, o errar é voltar à estrada. Mas aquele que volta à estrada já não está mais lá atrás. Ele está em uma instância como em espiral superior. Portanto, o erro é que o amadurece.
parece que ele está voltando, mas ele está, na verdade, avançando para trás. É o paradoxo. Por isso é importante, talvez, recuperar a noção de erro enquanto a sua metáfora de origem, e aí eu trouxe, tanto no sentido grego, do voltar atrás, do voltar ao caminho, quanto se recupera também no, na língua hebraica bíblica antiga. Observe que para mais de uma cultura, o erro não é entendido como a maldade, a essência, mas como o não acertar. E o não acertar tem a implicação do voltar à estrada. Errar é voltar à estrada. Esse erro que se recupera enquanto estrada, ele é muito mais avanço do que aquele que não errou. Característica de um autêntico filósofo clínico no exercício prático do seu método, um ser marcado pela constante resiliência filosófica e vocacionado à alteridade da terapia, por verdadeiro amor ao próximo, porque dele se aproxima seu partilhante. A consciência ética de superar ou transcender a, aspas, sensação do tempo perdido, fecha aspas, é uma das mais profundas experiências temporais de amadurecimento da vida. Portanto, não há interrupções na vida filosófica quando se vive a ética reflexivamente. Há apenas recomeços. Está claro essa ideia? Esse é um componente que vai marcar o papel existencial do filósofo clínico. O filósofo clínico é aquele que erra. Então, onde está Lúcio Pachter? Onde está o filósofo clínico? Não no esconderijo dos seus erros, mas na incursão da pontualidade dos nossos erros à historicidade na qual o filósofo clínico, em sua, digamos, totalidade holística, ele sempre se refaz e se recupera enquanto uma vida inteira. Será sempre uma vida inteira para trás, seguindo adiante. Considerações? A leitura está ficando, não sei, tem acrescido a interpretação, ao entendimento que vocês fizeram do texto? Tem algo que gostariam de compartilhar? Com certeza. Está muito bacana, eu acho. Eu gostaria de tratar de mais um conceito nessa composição do que é ser filósofo clínico, para entendermos onde está Lúcio Pachter, teremos que entender o que é um filósofo clínico, e para isso outro conceito se faz necessário. Olha que o papel existencial do filósofo clínico não é tão óbvio. Não está tão simplesmente em cumprir técnicas e adquirir um diploma. Não. Está numa composição existencial. E esse outro conceito é o sentido da publicidade. O filósofo clínico é um homem público. Público, nós sabemos que significa o que existe na presença dos outros. Se é público, é diferente do privado. Privado é o que está impedido de. Eu estou privado de ir a
um lugar. Não posso. Por mais que queira, não consigo. Mas o público é o conceito oposto. Eu já estou na frente dos outros. Significa que não sou eu em mim, sou eu em nós. E há várias coisas que são públicas em nós e que não nos damos conta. Por exemplo, meus pensamentos, até certo ponto, são meus porque eu os elaboro, mas a língua com a qual eu penso nativamente, ela é pública, porque eu não inventei esta língua. Posso dar minha afeição linguística pessoal, mas em grande parte, porque língua é comunicação, o que há em comum quando eu me interajo com os outros, ela não é minha, ela é nossa. Se eu quisesse falar meus pensamentos numa língua que eu teria inventado, ninguém mais conseguiria falar comigo. Significa que a minha língua, na verdade, é pública, é nossa. E assim há muitas coisas que achamos que são exclusivamente privadas, são públicas. E dessas características, que parecem ser privadas, mas, a bem dizer, são públicas, está o papel existencial do filósofo clínico. O filósofo clínico é público. Vamos lá? Aqui há várias considerações, naturalmente, se vocês quiserem, que já leram o texto, considerar o que eu não estou lendo, fiquem à vontade, tá? Mas eu destaquei aqui esse trecho. Ainda que especificamente apenas diante de um único partilhante em seu consultório, o filósofo clínico atua sempre na presença dos outros, responsabilizando-se com a pluralidade das diferenças e o direito à sua livre manifestação. A filosofia clínica surge na esfera pública como abertura para a edificação de uma nova ética, não apenas entre os indivíduos, mas também nas estruturas de pensamento coletivas. O que eu quero dizer? Quando falamos em uma ética de alteridade, é uma ética que respeita e cuida do outro. Quem é o outro? O conceito de outro, a ideia é encarnada concretamente em qualquer pessoa. Significa que qualquer pessoa diante de mim é meu outro. O conceito de outro, nesse sentido, ele é infinito. O outro quer dizer infinitamente. Para qualquer pessoa, nunca o esgotarei. Mas também é infinito para entender que outro não é só algumas pessoas, o outro é toda e qualquer pessoa. Ora, dizer que o filósofo clínico ele está na esfera pública significa que essa ética, a metodologia, a forma como vai tratar uma pessoa, um partilhante especificamente, ele tratará de todos os outros. A ética é a mesma. A filosofia clínica, embora cuide de cada pessoa de maneira singular, o seu método e a sua ética é para todos. Essa ética tem duas características. Uma que é mais humanista, todos os homens, todos os seres humanos. Portanto, a filosofia clínica é pública porque ela cuida e pretende cuidar de todas as pessoas, cada qual com suas diferenças próprias. Isso já a torna gigantemente pública. Mas a outra instância. Bom, a primeira está aqui. Este cuidado amplia o campo de reconhecimento das diferenças entre os homens, permitindo que sejam
vistas não como ameaças, senão como elementos inerentes à própria humanidade. Se formos falar, por exemplo, em erros, estes erros não devem reduzir a pessoa a apontá-las como aqueles que erraram. Todas as diferenças de todos os seres humanos, elas compõem a própria humanidade. É uma ética para toda a humanidade. Quando falamos em filosofia clínica, aquilo que nos assustaria e nos afastaria de algumas pessoas e ou culturas, na filosofia clínica nos aproximamos sem necessariamente ver o diferente como uma ameaça. Essa ética, ela é profundamente diversa. Como dizer, mais público do que isso é impossível. É mais ainda. Por quê? Esta ética, este compromisso do filósofo clínico, afirma e respeita o direito à vida do ecossistema planetário, reconhecido em seu próprio estatuto ético de outridade, para além do respeito ao humanismo do outro homem. Então, o conceito de outro não é apenas humano, ele também é ecossistêmico. O outro enquanto planeta. Um grande outro e não apenas o eu de cada outra pessoa. Percebe essas duas dimensões da esfera pública? O filósofo clínico está permanentemente diante de duas esferas públicas. É uma grande esfera pública, mas sobre um viés de qualquer pessoa, em qualquer cultura, acolhendo toda a diversidade que nós temos no planeta. A segunda, o próprio planeta. A própria dimensão ecossistêmica, que inclui não apenas o humano, mas a dimensão cósmica, transcendente, a dimensão da natureza, dos animais, é uma alteridade para com as plantas, para com a espiritualidade. Bom, dito isso, vamos avançar um pouco mais. O filósofo clínico é um ser público. O papel existencial de filósofo clínico, que é especificamente esse traço que estamos aqui trabalhando, diz aqui: o papel existencial de um filósofo clínico é e se faz constitutivamente de natureza pública, no sentido lato e profundo de ser ético para com todos, ou seja, sua função profissional, que lhe designa um título de trabalho técnico com direito à remuneração, não lhe pertence de forma apropriadora, a fim de reorientar-se ao seu interesse exclusivo, o arcabouço teórico-metodológico dessa atividade, capitalizando o grau de dedicação à terapia segundo o pagamento obtido ou a vaidade pessoal. A filosofia clínica não é sua privativamente. Esclareço. É natural que em qualquer profissão, uma vez possuindo técnicas e recursos operativos dessa profissão, ela venha dizer: o trabalho é meu, eu faço como eu pretendo, e o dinheiro que eu ganho com ele, naturalmente, também é meu. Eu compreendo essa forma privativa e instrumental das profissões. Mas o Luiz Vencio, por exemplo, é médico. E a medicina, o conhecimento da medicina, desde a esfera instrumental até a instância clínica, não é dele.
é da história da medicina, é da história dos homens, no qual ele, ao ser médico, encarna essa história. Ninguém em sua profissão, mesmo que a pratique e por ela seja remunerado, pode se apropriar daquilo que é originalmente histórico e público. Isso agora muito mais para o filósofo clínico, porque que profissão é essa? A de um terapeuta, baseada em uma ética de cuidar dos outros, não esta ou aquela pessoa em particular, mas de toda e qualquer pessoa. Ora, então, toda a metodologia, toda a ética da filosofia clínica, ela é originalmente pública. Se alguém for entendido como filósofo clínico, o papel existencial de filósofo clínico, neste momento ele estará exercitando um sentido público. Tá claro? Não se pode, portanto, um filósofo clínico encher o peito vaidoso e dizer: eu sou o filósofo clínico. Isso é um erro conceitual que fere o próprio sentido filosófico da filosofia clínica. Porque ele vai, no momento em que ele é filósofo clínico, ele é menos o seu próprio eu e muito mais uma dimensão pública. Assim como, se o Luiz Vencio se valer de conhecimentos farmacológicos, clínicos, fisiológicos, anatômicos, enfim, de todo o aparato de conhecimentos milenares da medicina, milenares que não só para trás, mas que via tecnologia está sempre se reciclando e disser, eu curei alguém, qual o tamanho desse eu? O quanto ele será efetivamente, por exclusão, apenas a pessoa e não todo o conhecimento herdado, acumulado em síntese, que ainda muito ultrapassa a capacidade de qualquer um entender com toda a profundidade suficiente. Estão entendendo? Ser filósofo clínico é ser cada vez, curiosamente, menos o próprio eu para, neste ponto, ser justamente mais autêntico. Em termos morais, é como ser menos egoísta com o conhecimento da esfera pública. O próprio Lúcio Pachter nos refere a isso constantemente, dizendo que, como ele seria o criador da filosofia clínica, se a história da filosofia tem mais de 2.500 anos e se esparge para além da cultura greco-romana que cresce no Ocidente, ela está diversamente presente em outras culturas em paralelo, na China, na Índia, no Egito. Como ele é o criador? Ele prefere se autodenominar sistematizador de um conhecimento que lhe ultrapassa. Então, quando Lúcio é um filósofo clínico, ele está assumindo um conhecimento público milenar, que lhe atravessa, mas antes lhe ultrapassa. Neste momento, portanto, quanto mais somos filósofos clínicos, menos o eu se apropria privativamente e mais o eu se eleva publicamente. É como se dissesse, quanto mais filósofo clínico eu somos, os elogios que a mim forem devidos por um bom trabalho como filósofo clínico deverão ser devidamente redistribuídos ao longo da história desse conhecimento e não assumidos com apropriação indébita, qual fosse do ego, do eu, da fragmentação individualista. Então, onde está Lúcio Pachter? Muito menos na pessoa do Lúcio e muito mais através do Lúcio. Ao invés de uma parede,
é uma janela que atravessa para dentro da casa o mundo inteiro lá fora. Tá claro? Então, vamos falar aqui em dois erros. O erro historial de quem se compreende e a qualquer outra pessoa pelo método e pela ética, por uma noção de existência no tempo e no espaço, sempre no fluxo da vida, de um eu que se reconhece como partícipe, a menor parte, de uma janela infinita de conhecimentos que ele pode ser, qual uma janela atravessado, e aí todos os erros, não apenas os próprios, mas de todos os erros da história da humanidade, que também comporam a evolução, este eu vai estar, nesse sentido, errando com as virtudes dos erros passados. Graças, aspas, a Deus, eu me valho dos erros historicamente cometidos por outros terapeutas, por outros métodos, pela história da humanidade, para que estes erros no passado sejam públicos e não privativamente só meus. E assim o erro seja agora a herança da aprendizagem. Esse é um erro filosófico. Mas há um outro erro que eu acabei de apontar aqui. Seria a crença profundamente egoísta e equivocada de um individualismo fragmentário, no qual ele acredita que por ele fazer algum trabalho e aplicar técnicas, seja se dedicando pelo pagamento monetário ou pela vaidade pessoal, de que é o eu dele que exerceu as transformações clínicas no outro. Este erro, desprovido do senso historial, da historicidade pessoal e coletiva, esse erro é a fragmentação. Está ficando claro? Portanto, a metodologia da filosofia clínica salva o filósofo clínico, enquanto papel existencial do intimismo individualista de se acreditar ser exclusivamente o próprio eu. Ele, o filósofo clínico, deve tratar-se com a mesma outridade que deve a todos os partilhantes, isto é, de forma pública. Deve reconduzir o eu de cada um à sua própria força de autenticidade nos exames categoriais do mundo. Qualquer subjetividade é intersubjetiva. De modo que o papel existencial do filósofo clínico carrega um novo pronome pessoal, metodologicamente público, o entre nós. Lembram que a estrutura de pensamento só faz sentido no mundo? Portanto, é preciso conjugar os dados fenomenológicos com a matemática simbólica, coligando com os exames categoriais. Quer dizer, como eu interpreta as vivências que ele tem no mundo que lhe ultrapassa, que lhe antecede. Tentar entender o eu só pela estrutura de pensamento, sem entender a maneira como esse eu interpreta as bases categoriais, seria um eu abstrato. O que é o eu? O eu do filósofo clínico, ele é tanto estrutura de pensamento quanto exames categoriais. Muitos, pelo menos alguns que estudam filosofia clínica, tenho visto,
e atento para esse cuidado, esse perigo, dar ênfase apenas à estrutura de pensamento, como se fosse um estudo do eu sem o mundo, como se precisasse estudar como a pessoa interpreta a realidade sem a realidade. Quer falar do eu, quer entender o eu, deve entender também o mundo no qual este eu cria vínculos e identidade. Questões, queridos? Estou falando grego? Hoje, mais cedo, professor, eu estava pensando justamente nessa parte, uma parte aí no meio dessas marcações que você não marcou, já que você nos permitiu a fala nesse sentido, né? E qual que seria essa parte? Logo acima aí, ó, afastando-se da crença de que ele poderia ter uma esfera privada não filosófica, abdicando-se temporariamente de viver a responsabilidade ética na presença dos outros, privando-os dos seus saberes e habilidades terapêuticas, seus amigos, familiares, animais domésticos, desconhecidos da sociedade, etc. Ah, o que ficou ocupando a minha mente foi assim, Sim. A dificuldade de exercer os saberes e habilidades terapêuticas com todos esses aí citados, né? Amigos, familiares, desconhecidos, com os quais nós não temos historicidade, né? Nós não temos a avaliação terapêutica do consultório, ou mesmo a terapia online. Eu falei, gente, como é, pensando, né? Matutando, o filósofo clínico, autêntico, ético, exercendo esses saberes e habilidades, né? Com aquelas pessoas com as quais ele não tem como supostamente deveria ter com os partilhantes, né? Aquela boa historicidade, os exames categoriais, as divisões, os enraizamentos e o planejamento clínico, né? O que é esse filósofo clínico na presença dessas outras pessoas, e também você citou aí, né, animais domésticos, até o mundo, como Sim. falou anteriormente, sem esse conhecimento que ele tem, como ele tem compartilhante, né? Eu vou lhe dar um exemplo, Luiz. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, o que eu teria é uma amostragem do infinito. Porque o conhecimento não substitui o infinito. Ele é um convite de aproximação. Por isso, a ética e essa responsabilidade são mais importantes do que o conhecimento. Em outras palavras, essa esfera pública, nós não a conheceremos necessariamente, mas deveremos nos reportar a ela, não exatamente enquanto desconhecida, mas enquanto infinito, presente. Eu dou um exemplo. Um exemplo que me marcou muito nos meus patos filosóficos. Nos anos de juventude, quando eu frequentava a academia e tinha muita força física, lá meus 20 e poucos anos, um belo dia, estava num desenvolvimento atlético em busca de desafios cada vez mais promissores e em graus de adiantamentos, eu queria me superar. Um belo dia eu levantei um peso que eu não imaginava ser capaz, até então. E fiquei muito feliz. Aquela coisa, eu levantei esse peso. Beleza, fui para casa. No dia seguinte, voltando à academia, eu não levantei aquele peso. E fiquei muito frustrado, e aquilo me causou um desconforto reflexivo. Ué,
Não fui eu que levantei, então, sabe, eu me dei conta do quanto no cotidiano eu estava me apropriando dessa responsabilidade ética na presença dos outros, eu estava me privando do mundo, dos amigos, dos familiares, e me dei conta do seguinte: o senso comum fala em força de vontade. Se eu tiver força de vontade, que é um reducionismo ao mero querer, eu farei regimes, eu conseguirei isso ou aquilo, eu estudarei e terei vitórias, sucessos, etc. Tudo investido no eu e a crença do isolamento da vontade. Mas a verdade é que, como atleta, eu sabia que uma noite mal dormida poderia influenciar na minha força. Não na minha vontade, mas na força de vontade. E também a alimentação, as preocupações, os estresses diversos. E, é claro, a minha mente não parou. Bom, eu não como carne, sou vegetariano, mas o padeiro que fazia o pão, que me alimentou, come carne. Então eu me alimento da força desse padeiro, que por sua vez se alimenta da carne. E a noite de descanso que eu preciso para uma apropriação da vontade, por uma espécie de força de vontade, eu levantar o peso, depende que eu tenha uma noite de sossego, e para isso policiais vão proteger a rua para que a minha casa fique protegida. E eu fui expandindo isso até a genética, que me deu condições físicas de saúde para eu levantar o peso, que não fui eu que fabriquei essa genética. E desde o leite da amamentação, tudo num complexo, numa trama que eu não saberia contabilizar, portanto, infinita. E tudo isso estava envolvido em quem levantou o peso. Eu levantei, mas o correto seria infinitamente em minha volta, estava em mim presente, entrecruzados, para que o eu tivesse a ilusão de sozinho ter levantado o peso. Nesse sentido, o eu que eu me elaborava naquele momento estava abstrato, meramente teórico, um postulado de afirmação autorreferendada. Não. Eu não havia compreendido que, mesmo sem conhecimento, o eu está profundamente amalgamado de uma existência complexa, que é pública, que é anterior a mim. E quando eu desexistir neste plano, continuará dando vida a essa trama para outros eus. Portanto, não é o conhecimento que me trará essa ética pública, é a lucidez que nenhum conhecimento irá extirpar, é o pathos. Mas eu sei que, mesmo não sabendo, sei que não sei, diferente de não sei. Eu sei que, mesmo não sabendo, estou comprometido, tenho responsabilidade terapêutica com aquilo que me torna um filósofo clínico, está amplamente gerido, pulverizado, redistribuído no mundo que me propicia isso. Portanto, quando digo eu sou filósofo clínico, devo dizer, em mim nós somos. Por isso o filósofo clínico é um papel existencial público. Ajudou essa concepção, Luiz? Essa imagem? Ajudou, professor. A dúvida, porém, que eu tive no momento é assim, saindo do consultório, talvez a gente vá viver outros papéis existenciais, né? de amigo, de pai, de filho, ou nós que temos outras profissões, outros papéis profissionais. E nesse aspecto, como fica essa questão das habilidades terapêuticas do filósofo clínico? Ótimo. Aquela questão assim que, de repente, você quer ser terapeuta em todo lugar e pode ser inconveniente ou inadequado. Sabe? Assim, como ser autêntico nessas outras relações onde você não é terapeuta das pessoas, né? Terapeuta delas, né? Que questão fabulosa, querido.
Antes de respondê-la, primeiro, só para percorrer essa página, aqui está dizendo que a gente não pode ter uma espécie de duas vidas separadas, uma sem reflexão, sem ética, e outra que, qual uma capa ilusória, da profissão em que nós fingiríamos uma competência, uma ética dentro do consultório. Ser filósofo clínico é ser filósofo clínico o tempo todo. Mas ser filósofo clínico o tempo todo, não do papel existencial de filósofo clínico, entenda, significa que toda vez que acordarmos o pathos, toda vez que acordarmos a lucidez do que significa ser filósofo clínico, nós vamos para uma esfera pública. E nessa esfera pública, a noção de tempo não está fragmentada. Sempre que eu reacordo para a esfera pública do que é ser filósofo clínico, que é uma ética para com todos e para com o planeta, lembra? Para com o humanismo dos homens e para com os ecossistemas do qual, para além do humano, temos responsabilidade, nessa esfera o tempo não é fragmentado. Portanto, nós, quando descansamos dessa ética e nos tornamos, vamos dizer, instrumentais, coisificados, pontuais e reduzidos a coisas aqui e acolá, nós erramos. Nós nos perdemos. Nós perdemos o senso de historicidade e ficamos com biografias com pontuações. Aí, nesses pontos, os prazeres parecem que são um elogio da vaidade, do eu, do gozo do eu, e as dores parecem que são a falência de toda a existência, sempre o absolutismo, o reducionismo como expressões do mesmo. Porém, em qualquer momento, seja no consultório, seja na prática de outra profissão, seja na academia, quando eu estava me referindo, no qual eu fiz essas reflexões, eu recupero o senso de temporalidade, que é ininterrupto, o da história humana, e que é ininterrupto o do meu existir como ser humano. Eu não parei de existir quando estava fragmentado, eu apenas perdi a lucidez. Então, quando eu recupero essa lucidez, sabe o que eu recupero? Toda a força e a potência do erro que se torna pedagógico. Eu recupero e transformo todo o humus, todo o inaproveitável, todos os erros em adubo. Por isso, se eu não recuperar-me na esfera pública, se eu ficar retido apenas na esfera privada, eu estarei falindo existencialmente com um pecado essencial: o não ser público, o não ser pertencente à humanidade, o não ser pertencente ao ecossistema do planeta. Por isso, é como se tivéssemos duas noções de tempo. Uma, o tempo profundo, existencial e transcendente, que é esse tempo que está em fluxo contínuo, que nunca para, que está sempre em um movimento. Em qualquer momento da história, ele será sempre um todo. Ele será sempre uma força vital. Assim como eu, em qualquer momento da minha história privada, quando eu me vejo em uma existência humana, qualquer coisa passa a ser inserido no conjunto, passa a ser inserido no fluxo da vida. Então eu me recupero. O tempo fragmentado, biográfico, desconectado da esfera pública e desconectado da própria historicidade pessoal, e o tempo do filósofo clínico, que é um tempo público, que não é privativo e que é cheio de reconhecimento, tanto da historicidade pessoal, quanto da historicidade das bases categoriais no qual o eu está inserido. Então, a grande questão é, sempre que errarmos, temos que voltar à estrada. Sempre que deixarmos de ser filósofos clínicos, em outras profissões, em outros fazeres,
temos que recuperar o ser filósofo clínico para retomarmos o tempo historial, que é o tempo existencial. Ficou mais claro agora, Luiz? Ficou sim. Obrigado. Para não vivermos essas duas fragmentações, e sim o perder-se e o recuperar-se. Bom, nos aproximando então do final, claro, há tantas considerações aqui, né? E o tempo é curto. Mais uma metáfora. Segundo Henrique de Lima Vaz, eu não tenho esse livro agora, poderia tê-lo separado. Está até envelhecido, mas um livrinho que é valioso, esse grande professor de filosofia, o padre Henrique de Lima Vaz. Segundo Henrique de Lima Vaz, a metáfora ontológica da morada do homem, que é o ethos, da onde vem a noção de ética, é uma figura de linguagem que hoje pode ser utilizada pela filosofia clínica, não para resgatar a antiga cosmovisão helenizante, não apenas para ficarmos lá na cultura grega antiga, que definia o a priori do ser humano como o substantivo da racionalidade universal, mas sim para afirmar uma nova ética do cuidado enquanto verbo, como uma ação alteritária de ser, tornar-se humano. Uma outra ajuda talvez seria recuperar por outro autor, Erasmo de Roterdão, que no início do século XVI, ele disse: o homem não nasce homem, mas se torna homem. Isso foi revisto e reaproveitado por vários outros filósofos, como Simone de Beauvoir, a mulher não nasce mulher, se torna mulher. Isso vale também para ser filósofo clínico. Nós não nascemos éticos, nós nos tornamos éticos. Não nascemos, nesse sentido, com toda a humanidade. A gente a perde, então o que a gente faz? A recupera. Por isso, se eu agora não estou sendo filósofo clínico, quando eu me tornar filósofo clínico, os erros desse descaminho serão reinseridos na colagem da vida. Serão reinseridos no dar sentido à vida. O que acontece quando um erro não é reaproveitado no fluxo vital das aprendizagens? Ele se torna um câncer. Ele se torna um fragmento que mata a pessoa. E essa tarefa eu vou dizer de outra maneira, eu estou dormindo, eu perdi a lucidez. Acorda, acorda, você está dormindo. Lembra do Matrix? Isso é uma ilusão. Acorda, volta. E aí eu recupero. Opa, quem sou eu? Meu Deus, eu perdi a ética. Eu esqueci quem eu sou. Eu sou um filósofo clínico. Eu tenho responsabilidades éticas para com todos. Não só com todos os outros, mas com a outridade de mim. Quando eu recupero isso, eu resgato e reaproveito o tempo perdido e ele se torna tempo vivido. Não mais um tempo do erro enquanto fragmento, mas do erro enquanto maturidade. Isso me torna mais humilde. É um trabalho de Sísifo. Lembram do mito de Sísifo? Aquele homem condenado pelos deuses a carregar uma pedra gigantesca até o alto de uma montanha e lá chegando ela cair, ele ter que voltar o processo? Albert Camus interpretou isso de uma maneira em que não é os deuses queriam condenar o homem a um trabalho, a um fardo infinito, mas não se deram conta de que quando a pedra cai, rola para baixo, o olhar dele e perceber que ele vai ter que fazer de novo, é um acordar. Ele percebe que ficou fadado aos deuses, mas não em seu espírito.
Em outras palavras, seu amigo Jean-Paul Sartre dizia assim: não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço do que fizeram de mim. Pois bem, nesse sentido, esse trabalho infinito em que erramos e reinserimos o erro na aprendizagem, isso nos torna filósofos. No trabalho de Sísifo, o seu papel existencial do filósofo clínico construir-se-á em uma reforma íntima sem fim, qual os cuidados diários que se deve à própria casa para fazer dela subjetivamente o seu lar, sempre decorada, isto é, com todo o seu coração. Lembrando o latim cor, core, feita com coração. Para a casa virar um lar, ela precisa ser enfeitada com aquilo que para a pessoa faz sentido. Então, como tão bem disse o filósofo Lima Vaz, um trecho aqui, nunca a casa do ethos está pronta e acabada para o homem. E esse seu essencial inacabamento é o signo de uma presença a um tempo próxima e infinitamente distante. O que é ser filósofo clínico? É estar pronto. Eu estou pronto para o trabalho, não vou me furtar ao trabalho, mas ao mesmo tempo eu não sei nada, tenho que recomeçar, eu errei, tenho que reaprender, eu não sei, tenho que aprender. Percebe então agora onde está Lúcio Pachter? No trabalho contínuo, no reaprender sempre. O filósofo clínico é um homem humilde. E concluindo, é portanto na historicidade de um filósofo clínico que se deve, somente onde é possível, ler o registro existencial de uma existência publicamente ética, autenticamente filosófica per se, intrinsecamente filosófica. Portanto, onde está Lúcio Pachter? Resposta: quando ele se recuperar. Quando ele transcender o seu exclusivo eu e se recuperar como método para todos, ética para com todas as coisas, com os ecossistemas, o que Lúcio Pachter vai trabalhar na matemática simbólica. O eu e os cosmos e os mundos. Historicidade é onde está Lúcio Pachter? Quando ele resgata o seu caminho, quando ele erra e se resgata e se recupera. E é assim que vamos aguardar para o nosso próximo encontro o desenvolvimento desse outro subitem. O que representa o nome de um filósofo clínico inserido na esfera pública, onde trataremos o que quer dizer Lúcio Pachter, o nome de Lúcio Pachter, o nome de Luiz Vêncio, o nome de Lúlia, o nome de João Bertolino, o nome Su, o nome Will Goya. O que quer dizer o nome de cada um quando diz eu sou, eis o nome, e se apresenta como filósofo clínico? Deixaremos isso para o nosso próximo encontro. Mas, para o momento, eu convido a vocês para não me deixar tagarelar sozinho e compartilharem, vocês, suas impressões, suas aprendizagens, suas reflexões da aula de hoje, do nosso encontro. Por favor. Eu que já falei muito, vou deixar os colegas falarem, né? Pode falar. Will, eu fico me perguntando, assim, muitas vezes, que esse revisitar que o filósofo clínico tem que fazer, esse movimento, né, do viver constante, enfim, do tempo,
que ele é filósofo clínico também com as pessoas à sua volta, conhecendo a sua própria historicidade, todas essas reflexões, eu me questiono muitas vezes, quando que a gente... Não, talvez não seria quando, mas como, né? Como que a gente pode fazer, talvez, uma escolha onde eu vou ter a alteridade com o próximo em detrimento da minha, sabe? Quando eu tenho que, talvez, entender o outro ou acolher o outro, e mesmo assim, ah, seria um desrespeito comigo mesma. Não sei se eu consegui ser clara assim, na minha dúvida, é que muitas vezes eu me pergunto sobre isso, apesar de que você já falou essa questão da gente conhecer a nossa própria historicidade, justamente para entender os nossos prejuízos, né? Entender como que a gente se desenvolve. Mas mesmo assim, eu me questiono sobre isso, sabe? O ser filósofo clínico não só no consultório, o ser Sim. filósofo clínico na vida, né? Quando que eu posso, talvez, me abster do conhecimento que é necessário eu entender o outro para eu me fazer entendida? Sim, Lúlia, não ousaria concluir isso com meia dúzia de palavras, mas para uma reflexão que vamos, pelo texto mesmo, adiante, que acho que vai ajudar nessa problemática. Falar em alteridade não é a negação do eu, tanto quanto não é a negação do outro. Então, não faria sentido propriamente em detrimento de alguém, porque ela não é respeitar o outro como se fosse sem o eu, uma vez que é o eu que respeita o outro. É o entre nós. O entre nós nunca estará em detrimento. Mas na contabilidade ética, outros valores que não pelo olhar ético poderão sim causar a impressão de que houve perdas, de que houve desafios. E é por isso que eu adianto, um spoiler, que uma das características que vai nos permitir responder onde está Lúcio Pachter é, além da igualdade de direitos, tanto os meus quanto os dos outros na relação, em que um não pode ser em detrimento do outro, o filósofo clínico desenvolverá, para ser filósofo clínico, necessariamente uma característica, uma qualidade a mais do que o respeito à igualdade. Ele tem por virtude, ou, enquanto filósofo clínico, um ato de generosidade. Ele até há de reconhecer suas perdas, às vezes econômicas, às vezes afetivas, às vezes relacionais, e ele vai contabilizar isso na tragédia da vida, que não é uma reclamação, são as limitações, e isso lhe será uma doação. Essa doação não é a ausência da luta, porque ela não vai abandonar a luta pelos direitos iguais. Ela só vai trazer para si a compreensão que não pode ser exigida do outro. Isso torna aquele antigo ditado: maior conhecimento, maior a responsabilidade. Conhecer é se responsabilizar por. Antes não fosse filósofo clínico, mas agora o perdoar não significa gostar. Significa assumir pela vida o que o outro não tem para dar. Mas trataremos disso a mais depois, até porque não sou eu o exemplo dessa característica, mas sim, vou localizá-la no Lúcio. Espero ter ajudado, Glória. Em palavras finais, em reflexão do nosso encontro de hoje, Vêncio, Sul, João,
Will, eu acho que essa aula eu quero rever, como você me diz, infinitamente. Essa aula eu vejo, assim, uma colega estava comentando, eu sou uma pessoa que tem alguns hábitos japoneses, que eu procuro desenvolver através da repetição. Eu gosto de repetir, e o caminho aí que você falou, que é voltar à estrada, Sim. é uma nova experiência. Cada vez que você retorna à estrada, ela nunca é a mesma, e é uma nova experiência. Eu amo fazer isso. Isso e eu mesmo. gosto muito, assim, de a prática. Até porque nós não temos nada que fazemos que não tenha a prática. Tudo aquilo que a gente faz, que talvez seja uma certa habilidade, um conhecimento, é a prática. Então tem que praticar bastante. Eu gosto de estudar, mas é baseado, assim, não estudar tanta coisa, mas estudar um tanto que me permite praticar. Porque senão as pessoas ficam... Você estuda tanta coisa e você não tem os pilares, você não tem os apoios, né? A consistência. Mas parabéns pela aula, é incrível, eu quero praticar muito essa aula, é a aula que eu quero guardar, assim, por todo o momento que nós já estamos aqui. Essa aula foi muito, muito inspiradora. E amadurecedora também. Eu me senti muito mais seguro em tudo que já vi nessa aula, assim. É como se fosse encontrando resposta diante de tanta coisa que a gente já viu. Eu senti muita segurança nessa aula de hoje, principalmente na conclusão, o que é ser um terapeuta? O que é ser um filósofo terapeuta? Parabéns, meu. Gratidão, querido. Gratidão. Parabéns a nós, né? Porque é uma conversação. João, querido. Boa noite, né, a todos. E estou acompanhando. Acho que logo, logo a gente vai chegar ao Lucy Factor, né? Estou ansioso. Vamos chegar ao Lucy. Mas é isso. Eu acho que esse caminho está interessante. E eu estou voltando para casa, né? E estou na estrada ainda. Parei num lugar aqui, estou assistindo a aula. E na próxima, de repente, eu consiga participar com mais. É ótimo, querido. Muito Então, obrigado. Luiz, querido. John, esclarece uma dúvida aqui. O aniversário é hoje ou foi ontem? Que eu estou achando que nós atrasamos aí, né? foi ontem. Ah, então parabéns atrasado, né? Tá valendo ainda, né? Muito bem, gente. Boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite. Me façam pessoalmente esse carinho de trazerem pontuações, discussões sobre trechos do que se segue agora na leitura, para a gente ter mais conversações, tá bom? Um abraço. Boa noite, tu. Até.